Olá, pessoal, tudo bem? Como estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, qual horário aí vocês vão acompanhar a nossa aula complementar em relação à teoria geral dos recursos, né? Como eu falei para vocês, essa é uma temática complexa em termos da doutrina em si de processo penal, embora, né, dentro do percurso procedimental que a gente vai encontrar no nosso Código de Processo Penal, não seja de alto grau de complexidade essas questões. Diferente, obviamente, quando a gente analisa, né, pormenores, principalmente temáticas jurisprudenciais, enfim, essas construções teórico-dogmáticas, né, de fato vão ter ali um peso maior nesse estudo, né, dos recursos no processo penal brasileiro. Tudo bem? E, além disso, né, estudar recursos no processo penal brasileiro, embora todo o tabu que ainda existe sobre essa temática ainda de pensar talvez o princípio do favor réu ou de indúbio, né, pro réu nessas quesitações como sendo ali um grande vilão dessa sistemática processualística brasileira, a gente vai ver que não é bem assim, né, e há ainda muito, né, um senso comum, principalmente nesses campos, já que a gente tem que pensar o nosso processo penal sempre sobre o viés constitucional, ok? E é por isso que também é importante, né, nesse momento, antes da gente adentrar uma teoria geral dos recursos, em especial na parte principiológica, que a gente faça uma revisão, ainda que breve, né, a respeito dos atos processuais, mais precisamente os atos ali vinculados ao juiz, ao magistrado, né? Sobretudo porque é a partir, né, das suas decisões interlocutórias, das suas sentenças e das diversas classificações que nós vamos ter aí nesse âmbito, que justamente a adequação recursal ali vai acontecer, não é? Então, você saber quando que, de fato, eu devo interpor um recurso de apelação ou um recurso em sentido estrito, né? Se eu tenho uma decisão de impronúncia no tribunal do júri, ou uma decisão de pronúncia no tribunal do júri, ou mesmo uma desclassificação, enfim, quais são os recursos, né? O que esse ato judicial, de fato, ele finaliza? Está finalizando o processo em si, mas ele está finalizando o processo discutindo o mérito de alguma questão, uma questão já voltada à condenação ou absolvição ali desse acusado, ou uma questão incidental, enfim, né? São várias questões ali que a gente vai ter na seara processual penal que são importantes para a gente conseguir ter um norte melhor nesses estudos a respeito dos recursos, né, no processo. Então é por isso que nesse nosso encontro aqui, em relação a processo penal, eu vou fazer uma introdução geral, né, a parte ali de recurso, mas eu quero em especial retomar, sobretudo, essa classificação dos atos, né, processuais vinculados ao juiz, pelo menos para a gente ter uma abordagem ali mais ampla, ok? Beleza? E aí, gente, antes, né, de colocar e compartilhar os slides em relação a isso, tá? Aqui com vocês, a gente tem que pensar o seguinte, né? Pensar recurso tanto fora do âmbito do direito, né, é algo que para alguns ali é natural do ser humano. A ideia, né, de você sempre recorrer ou buscar atrás de uma solução que considera ali mais adequada, não é isso? Aquilo que foi a sua pretensão, aquilo que você buscava, não é? Então, é natural do ser humano essa ideia, né, de buscar uma nova alternativa, de buscar uma nova resposta, em tese de alguém que talvez tenha uma experiência maior para ali analisar aquilo que você pretende, né? Então, isso justifica, de uma maneira geral, essa própria ideia de recursos, né, em qualquer âmbito que a gente vai estudar, não só aqui no direito. Um outro ponto, né, que a doutrina vai também colocar é justamente essa ideia da nossa falibilidade, né? Então, o homem é falho, não é? Então, até mesmo numa análise, talvez um processo muito técnico, cheio de dados importantes, né? Um juiz de primeira instância, ele pode, de fato, não é? Errar ao sentenciar. Ok? Esse erro, não estou questionando ali, obviamente, a investidura dele enquanto magistrado, mas um erro talvez seja natural ali por acontecer. Então, os homens são falíveis nas suas condutas, nas suas atitudes, e isso também
nos propõe essa ideia de buscar que alguém reveja justamente essas questões, não é isso? Então, toda essa análise, né, vamos dizer assim, de cunho material, que a gente consegue pensar os recursos, isso vai, obviamente, ser recepcionado aqui dentro do nosso ordenamento jurídico para criar essa sistemática recursal que há muitos anos nós temos, né, desde quando o direito se entende. Aí, por direito, a gente já fala em recursos, né? Obviamente que com uma nova perspectiva, principalmente com a Constituição de 88, com os novos paradigmas do processo, né? Não só no processo penal, isso também vai passar lá no processo civil. Então, nós temos essa nova roupagem, né? A gente tem que ter sempre em mente, né, que o ordenamento jurídico brasileiro ele precisa também respeitar o direito fundamental à segurança jurídica, né, a razoável duração do processo. Então, eu não posso também criar um sistema recursal que, de alguma forma, crie, né, uma série de empecilhos em relação a nós termos essa segurança, né, nas decisões ou essa razoabilidade adequada a se esperar o provimento jurisdicional. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente na hora de balizar esses assuntos, ok? Beleza? E aqui, gente, um ponto, né, que eu acho interessante de a gente frisar nesse início, nós falamos também muito, né, em termos de fundamento aí, do sistema recursal brasileiro a respeito do tal direito, né, o princípio do duplo grau de jurisdição, né? E aqui um adendo, o duplo grau de jurisdição não está expresso, né, na Constituição Federal de 88, embora o esteja na nossa Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o então aí famoso Pacto São José da Costa Rica. Lá ele está expresso em relação às suas finalidades, à sua função, e embora na nossa Constituição não esteja expresso, a gente consegue, né, interpretá-lo, compreendê-lo de uma própria sistemática do texto constitucional e do nosso sistema, né, processual. Então, hoje, sem sombra de dúvidas, nós temos sim essa perspectiva do duplo grau de jurisdição como um dos princípios, né, fundamentais de natureza ali, propriamente jurídica ou processual, que está aí, né, para abarcar mais um grau de direito, pensando aí em cidadão, indivíduo e até mesmo nesse reflexo de direitos humanos, do direito constitucional, dentro do sistema processual aqui nosso, ok? Beleza? Tá? Bom, gente, então vamos lá. Vou começar a compartilhar aqui o material. Esse material depois aí também no YouTube eu coloco o link. Deixa eu só aqui. Acho que eu esqueci só de abrir a tela. Espera aí. Só um minutinho. Opa, não, fiz foi fechar aqui. Isso daí. Teoria geral de recursos, está abrindo aqui para nós. Bom, como às vezes nesse modelo aqui, né, a gente acaba não vendo vocês muito bem. Foi. Compartilhar. Bom, pessoal, tá aí. Vou deixar por hora em relação a esse aspecto. Eu acho que se eu colocar no modo apresentação aqui, eu não vou conseguir escrever alguns dados que eu queria, tá? Mas, enfim, né? Qualquer coisa, quando eu precisar fazer... Ah, não, tem um pincelzinho aqui, tá certo. Pronto, deixa eu só mudar de cor. Acho que vai ficar melhor. Bom, gente, então vamos lá, né? Em relação a recursos no processo penal, alguns aspectos introdutórios. Primeiro é pensar no conceito, né? Recursos são obrigatórios, né? Eu sou obrigado a recorrer? Não. O primeiro ponto é justamente essa ideia de voluntariedade, né? Então, os recursos, a sistemática recursal brasileira, ela é pautada pela voluntariedade. Então, você voluntariamente busca um reexame de uma questão até então jurídica, seja de caráter material ou processual, que você vem aí, né, a analisar, e justamente, né, isso vai produzir efeitos diversos, seja para integrar ali aquela decisão, seja para invalidar, modificar aquilo que se recorre, beleza? A decisão justamente o que? Impugnada, né? Às vezes na linguística, né?
na estilística que cada um tem de peticionar, a gente muda um pouco esses termos, né? Então, decisão recorrida, decisão, esse é um termo que eu não gosto muito, mas o pessoal usa bastante também aí, ó, decisão guerreada, né? Então, a decisão ali que foi sujeita ao recurso, ok? Então, isso daí de maneira voluntária, tá? Então, recurso é o instrumento que nós temos no processo, justamente para que, de forma voluntária, você consiga o reexame, tanto de questões materiais como questões processuais, aptas, portanto, a alterar de alguma forma, em sentido amplo, a decisão ali, ora, impugnada, ok? Professor Câmara Leal já traz um conceito mais simples aí para nós, é o meio processual que a lei faculta a parte ou impõe ao julgador para provocar a reforma ou a confirmação de uma decisão judicial. Então tá aí os dois conceitos mais básicos a respeito de recurso, tá? Nós vamos ver que nem sempre os recursos serão totalmente voluntários, né? Em alguns casos, num processo penal um pouco mais restrito, mas nós vamos ter também de recursos que vão se submeter ao reexame necessário, ou seja, obrigatoriamente eles se submeterão a uma reanálise, né? Exemplo aí quando a gente está diante de um meio, né, de ação autônoma que se chama justamente a revisão criminal. Ela vai se submeter ali a recurso obrigatório, ok? Bom, gente, existe esse debate doutrinário a respeito da natureza jurídica, né? Pensar em natureza jurídica em relação aqui ao direito é você encaixar aquele instituto dentro, né, das regulamentações que nós temos no nosso ordenamento. Então, se eu pergunto qual é a minha natureza jurídica, eu, enquanto pessoa natural, pessoa física, eu sou uma pessoa, ok? A ideia é o que é o recurso, tá? Uma primeira corrente vai dizer que ele é uma continuidade do direito de ação ou de defesa. Então, não é um novo processo, mas uma continuidade da relação processual já existente. Tudo bem? Então, um desdobramento em relação à anterior relação processual já existente. E tanto é, e acho que isso faz muito sentido, né, gente? Porque quando eu entro com um recurso, eu não necessito de realizar os atos de irregularidade processual novamente, né? Eu não preciso fazer uma nova citação a respeito dos sujeitos processuais, nada disso, porque a relação processual ela já está montada, né? Óbvio, não fazer confusão se acaso, né? O advogado ali ele renuncia, né, ao mandato, ali é outra história, tá? Mas via de regra é uma continuidade, ok? Bom, outros autores já vão dizer que não, que se trata de um novo momento, então isso seria uma mesma, um mesmo procedimento, porém com natureza jurídica de uma nova ação, tá? Aqui, obviamente, acredito que essa seja ali uma das correntes menos, né, adotada, justamente porque uma nova ação pressupõe uma reanálise, né, de novos pressupostos processuais e assim por diante, que não vê um caso aqui, beleza? Pelo menos não no sistema ali recursal que nós adotamos, tá? Bom, gente, uma terceira, na verdade, vai trazer aqui a ideia de que o recurso, na verdade, ele... Opa, foi isso que aconteceu? Borrou tudo aqui. Então, uma terceira análise que ele é considerado um instrumento processual, beleza? Um instrumento processual, ali com vistas a trazer essa modificação que você pretende a uma decisão, ok? Auri Lopes, um autor que eu gosto bastante aí dentro do processo penal, tem uma visão mais voltada ao campo advocatício, onde ele atua aí mais fortemente, e é justamente ele vai dizer, né? Então, os recursos, ó, é uma continuidade da pretensão acusatória, né, quando o MP, por exemplo, a acusação recorre, ou então da resistência defensiva, ok? Bom, gente, objeto, né, dos recursos, aqui de uma maneira mais simples, nós vamos dizer que as matérias levadas, né, a recurso podem ser tanto de direito material, como também questões de natureza processual, ok? As de cunho material, elas vão estar no âmbito de possibilidades de gerar uma reapreciação da condenação ou então que da absolvição,
beleza? Então, quando é em natureza material, eu vou ter uma reforma, uma modificação, beleza? Aí do ato judicial. Já no campo processual, por exemplo, uma ausência de citação, algum equívoco, né, que ocorre de natureza procedimental, por exemplo, então ali, na verdade, eu vou gerar, como regra, um possível reconhecimento de uma nulidade processual. Essa nulidade, ela não leva à reforma de uma decisão, ela leva à anulação do processo em relação a esse ato que foi eivado ali, né, de algum vício, ok? Então, os objetos dos recursos vão ter ali essas duas naturezas principais. Tanto é que quando vocês, né, estudam aí os estágios supervisionados, né, as práticas jurídicas, a gente vai escalonando essas matérias ao se pensar ali em peticionamento recursal, não é isso? Então, inicialmente, o reconhecimento, eventualmente, de nulidades processuais, depois as prejudiciais ali de mérito, cada um, caso existam, né, reconhecimento de uma prescrição, ou, né, em última análise ali, as matérias típicas de defesa, voltado à defesa tanto para condenação ou então para absolvição, ok? Já ali no outro campo, né, das nulidades, a gente vai ter consequências diversas, tá? Ok? Beleza? Então, isso em relação a esses dois aspectos, tá? Lembrando ainda que o nosso sistema brasileiro recursal, ele não adota somente os recursos como único, né, instrumento para impugnar essas decisões. Nós também falamos em instrumentos autônomos de impugnação de decisões judiciais, habeas corpus, mandado de segurança em matéria criminal, revisão criminal, ok? São instrumentos aí que a gente pode levar a cabo também para impugnar decisões judiciais, que não só os tradicionais recursos aqui, beleza? Tá? Então, aqui listo aqui para vocês nossos, né, principais aqui recursos no processo penal, tá? Aqui eu não coloquei a lei de juizados especiais criminais, embora ela vai seguir uma lógica parecida em grande parte dos aspectos que a gente vai estudar também em questão recursal, com algumas diferenças ali, óbvio, né? Considerando o procedimento lá nos juizados especiais. Mas para além da lei dos juizados e também de recursos que a gente porventura tenha em legislação especial, né, que tem algum fundo penal, aqui a gente está falando só do CPP e da Constituição federal, beleza? E dos recursos, né? Também que, embora de natureza ali especial, extraordinários, vão ter lei própria, né? A Lei 8.038, que justamente vai cuidar de ações de constitucionalidade, ok? Então tá aí, né? Nossa pretensão, se tudo der certo, é estudar ainda que o tempo esteja curto, mas pelo menos a gente vê cada um desses recursos ou uma noção geral dos seus cabimentos ali, tá? Os recursos aqui de natureza extraordinária, que a gente diz, ou de natureza especial, que são recursos como regra, tá? De margem constitucional ou então voltados, né, à percepção ali dos tribunais superiores, eu não vou checá-los aqui com vocês, até porque isso é matéria lá de processo, via de regra, processo constitucional, beleza? Tá? Então, esses daqui a gente não vai se dedicar aí de forma profunda, tá? Bom, gente, como eu falei, minha intenção era a gente revisar parte aí desses atos processuais, tá? Aqui, né, eu já faço a carinha triste aí pro aluno, beleza? Deixa eu ver aqui como é que é a carinha de desespero, né? Mais ou menos isso daqui. Porque, gente, aqui tem muita doutrina e cada um vai falar alguma coisa. Beleza? Tá? Então aqui a gente tem doutrina para todo lado e a doutrina respinga diretamente na jurisprudência. Eu fazia um levantamento, principalmente no ano retrasado, né, para ver a relevância prática disso, em especial nas últimas aí jurisprudências em tese do STJ, né? E dá a perceber que o STJ tem meio que se afastado um pouco, né, desse debate aqui muito classificatório desses atos processuais, né? O STJ, se a gente pega jurisprudências em tese e vai lá em nulidades, você já vai ver que ele traz a nulidade direta, dizendo, ó, isso daqui gerou uma nulidade processual, pronto.
né? Ele não debate, por exemplo, a questão dogmática, teórica, muito em relação a isso, tá? O mesmo, né, eu acredito que está acontecendo também na sistemática do processo penal em recursos, né? A gente já tem algo, né, que é mais clássico em termos de taxatividades recursais, né, que já vão estar expressos aí no Código de Processo Penal quando vai ser cabível ou não. Então, não tem debate, né, em relação a isso, mas em compensação, né, em outros pontos a gente já vê um pouco dessa modificação, tá? Mas, novamente, né, são institutos aqui que eu preciso checar aí com vocês, então a gente tem que fazer ali necessariamente essa análise, ainda que haja, né, muita polêmica aí, né, principalmente polêmica doutrinária. Ok? Eu vou trazer alguns aspectos para vocês que já são mais consolidados aí em termos jurisprudenciais, tá? Bom, gente, uma primeira classificação que é do professor Mugenor, então também é um clássico aí dentro do processo penal, tá? Ele classifica as decisões judiciais, tá? Aí, de novo, aqui eu estou falando de ato, tudo bem? Então, aqui eu só estou falando de ato de juiz, ato do magistrado, tá? Então, esquece ali, né, ato das partes, dos chefes de secretarias, escrivãos, enfim. Aqui a gente está falando de ato de juiz, tá? Então, os atos dos juízes, né? Isso também vai lá para o processo civil, para os demais. A gente pode classificá-los aqui quanto à finalidade, ou seja, é o que eles se destinam, beleza? O que eles põem fim ou não põem fim, quanto ao objeto, né? Então, quanto à análise que eles vão realizar, por exemplo, se é uma análise meritória ou não, e quanto ao órgão prolator, que aí é a classificação mais simples, né? Que nós temos, tá? Gente, quanto à finalidade, no primeiro grupo aí, a gente tem decisões que são terminativas, beleza? Então, se é terminativa é porque ela põe fim. Então, tudo que põe fim, segundo o professor Mugenor, é classificado como sentença, beleza? Tá? Então, pode pôr fim ao processo em si, a uma questão incidental, por exemplo. Tá? Uma outra classificação, que é o termo não terminativo, aquelas, como o próprio nome já diz, elas vão por fim, via de regra, a uma etapa, beleza? Há uma fase, mas o processo ele continua até, obviamente, ele ter a sua o quê? Sentença, tá bem? Bom, por sua vez, quanto ao objeto, ou seja, tá? O assunto que necessariamente ele vai estar contemplado dentro da decisão judicial, o professor Mugenot traz para nós a seguinte classificação. Depois eu vou retomar cada uma delas, tá? Ele traz para nós, então, a classificação das interlocutórias simples. A gente vai ver que as interlocutórias simples, tá? Elas quase se assemelham a um despacho, mas elas não são um mero despacho ali de ato ordenatório, justamente porque elas têm uma carga decisória mais simplificada. Por exemplo, quando um juiz recebe a denúncia. Né? A gente vai ver essa classificação depois novamente. Interlocutória mista, ou também chamada com força de definitivas, né? São aquelas que, embora, tá? Obviamente, não tem aptidão para gerar o fim do processo, mas conseguem extinguir uma etapa ou mesmo uma questão ali procedimental que é necessário, né? Então, quando a gente analisa no Tribunal do Júri, que nós vamos ter dois momentos, né, procedimentais, é típico disso acontecer antes de ir a plenário, na fase, né, do iudício accusationis, né, a fase ali acusatória propriamente dita. Né? Na outra classificação, nós temos aqui as terminativas de mérito, como o próprio nome já diz, essas necessariamente vão apurar a respeito de uma decisão que vai ter ali, né, um dos efeitos mais especiais que a gente busca numa decisão judicial, que é fazer coisa julgada sobre um determinado assunto. Beleza, tá? Seja aqui para condenar, absolver ou decidir sobre uma questão processual. Bom, gente, em relação ao órgão aqui prolator, simples, monocráticos, né? Juízes aí singulares,
plurimas, grupos ali homogêneos. Então, aqui a gente estaria dentro, por exemplo, né, das câmaras criminais, a gente estaria dentro do Tribunal de Justiça, dos TRFs, né, lá no campo, né, de turmas recursais em juizados, e subjetivamente complexas, ó, órgão colegiado heterogêneo, tá? Então, órgão colegiado heterogêneo também é mais raro de acontecer, mas isso pode gerar quando nós temos recursos que têm várias etapas procedimentais. Então, um RESP, por exemplo, né, ele vai ter o recurso especial, ele tem um primeiro momento aqui no Tribunal de Justiça, dentro da sua admissibilidade. Caso admissível, aí sim, né? Aqui o TJ não vai entrar no mérito, se for admissível, a gente vai mandar lá para o STJ. Aí lá o STJ novamente faz esse juízo de admissibilidade, né? E, se for o caso, vai analisar o mérito. E aqui a gente está diante de colegiados distintos, né? Você tem desembargadores estaduais aqui e ministros lá no STJ, ok? Bom, gente, então dando seguimento, né, o nosso ato judicial, com certeza aí, um dos de maior relevância para pensar o sistema recursal brasileiro são as sentenças, ok? E aí, para processo penal, tá? Assim como o processo civil resolveu de uma maneira muito simples também, né? Então, sentença é tudo aquilo que põe fim ao processo, nos termos lá do 485 e do 487. Pronto, acabou, tá? No caso do processo penal, a gente também vai ter essa ideia. É toda decisão prolatada aí para o juiz que encerra o processo, beleza? Então, isso é uma sentença, tá? E ela encerra o processo analisando que o mérito, seja para condenar ou absolver. Então, sentença é toda decisão que encerra o processo, analisando o mérito processual penal, né? E o mérito processual penal é justamente aquilo que vai ou absolver ou condenar o nosso agente, ok? E aí eu já puxo uma primeira observação, que é esse tipo de sentença que nós vamos ter aqui, ó. Sentença que, embora ela tenha essa natureza absolutória, tá? Alguns autores vão dizer que ela não põe fim ao processo em si, tá? Ela seria, então, uma decisão com força de definitiva. Um exemplo ali acontece nos casos, né, mais específicos de absolvição sumária. No caso de absolvição sumária, né, dependendo, sei lá, por ausência, né, por inépcia ali da denúncia, né, a denúncia tá mal feita, está mal trabalhada, enfim, e o juiz, né, não dá seguimento ao processo, absolvendo sumariamente ali o réu, ele não vai dizer se o cara é condenado ou se ele é culpado, beleza, tá? Ele põe fim ali, né, em tese, ao processo, mas sem entrar propriamente no mérito, né, processual penal aqui, beleza, tá? Então, alguns autores, tá, trabalham essa ideia de que nem toda sentença absolutória realmente versa sobre o mérito. Um exemplo ali seria nesses casos específicos aqui de absolvição sumária lá no procedimento comum, tá bem? Bom, gente, o que seriam aí, né, as não terminativas, tá? Então, sentença, estrito sensu, sentença mesmo para nós aqui, é aquela que põe fim ao processo, falando sobre condenação ou absolvição, ok? Agora, dentro dessa classificação geral que nós temos ainda, eu tenho uma decisão de um juiz que ela encerra alguma coisa. Só que ela está encerrando, ó, uma fase, uma etapa do processo, embora ela não adentre o quê? No mérito. Então, nós vamos chamar elas de sentenças não terminativas, beleza? Tá? Ou de decisões interlocutórias com força determinativa, tá? Então, dentro dessa classificação ali geral. Exemplo típico acontece no Tribunal do Júri, nessa fase aí que vocês vão estudar depois, para quem ainda não estudou, que é o iudicium accusationis, né? Ou então, justamente, o juízo de acusação. Então, eu preciso ter elementos mínimos que, de fato, ocorreu um crime doloso contra a vida para levar alguém ao tribunal do júri, que é a fase de plenário, beleza? Tá? Mas até ser encaminhado à fase de plenário, quem analisa esse primeiro momento é um juiz singular aí, né?
é um juiz ali de investidura, de carreira e tudo mais, tá? Então, quando o juiz analisa essa primeira fase, ele pode, por exemplo, pronunciar. O que é a pronúncia? Ele vai mandar isso para o plenário do júri. Só que ele não pode dizer que já é culpado ou inocente. Ele apenas deve ter ali, inclusive, um cuidado extremo para dizer que existem fortes indícios para levar ele ao tribunal do júri, beleza? Tá? Tanto é que uma das nulidades comuns de acontecer é esse exagero na pronúncia, quando o magistrado ele usa o que nós chamamos aí de uma pronúncia eloquente, né? Então, que é aquela pronúncia denunciada. O magistrado ele adentrou demais, quase que condenando já numa decisão de pronúncia, ok? Então, veja, ela não põe fim ao processo, ela manda para o tribunal do júri, né? Diferente se nessa fase eu tivesse uma impronúncia. Se eu tenho uma impronúncia, né? Então, nesse caso, não existem elementos aptos a levar ao tribunal do júri. Então, vai encerrar o procedimento aqui, beleza? Nesse caso, né, na decisão de impronúncia, obrigatoriamente a gente não vai ter ali uma sentença meramente não terminativa, né? Como vai encerrar o processo do tribunal do júri, aqui, na verdade, a gente está pondo fim a uma questão que o juiz já analisou, e ali vai ser cabível, como regra, o recurso de apelação, né? Diferente aqui da decisão de pronúncia, que é uma sentença ou decisão, dependendo da classificação que nós adotamos aqui, que o recurso vai ser, como regra, um rese, um recurso em sentido estrito, beleza? O mesmo, né, se aqui houver uma absolvição, óbvio, né? Ou então, no caso também de uma decisão de desclassificação, isso tudo pode acontecer nessa primeira fase, né? A impronúncia e a absolvição resolvem o procedimento do tribunal do júri. Agora, a desclassificação e a pronúncia, obviamente não, tá bem? Bom, gente, então lá era não terminativas, né? Aqui nós já temos aquelas que são que terminativas de mérito, tá? Uma decisão terminativa, ela não vai analisar critérios de condenação ou de absolvição. Não é isso que ela busca. Mas ela vai analisar alguma questão de mérito importante ao processo, beleza? Tá? Então, ela resolve alguma coisa que não é o critério de absolvição ou de condenação, porque isso seria uma sentença propriamente dita, tá? E aí isso pode acontecer em demandas principalmente incidentais que ocorrem no processo penal. Então, por exemplo, né? Restituição, ó, de coisa apreendida. O meu cliente ele teve o celular apreendido a um bloqueio das suas contas, tá? Tá correndo lá o processo principal. Eu quero pedir a restituição desse carro, desse celular. Eu vou entrar com uma ação autônoma, obviamente. O juiz vai analisar o caso da devolução e ali ele vai dar uma decisão. Só que é uma decisão que terminou o mérito da questão incidental, beleza? Tá? Um outro exemplo que a doutrina vai trabalhar é quando nós trazemos hipóteses de extinção de punibilidade, beleza? No caso de extinção de punibilidade, por exemplo, né? Morte do agente, prescrição, aqueles fatos mais comuns que a gente vai encontrar, isso, em tese, né, termina o mérito sobre a culpabilidade, a punibilidade ali do agente, mas não vai dizer se você era culpado ou inocente, beleza? Tá? Então, se você morre no curso do processo, o juiz não vai dizer, não, o Guilherme realmente foi absolvido porque ele é inocente. Não, ele vai extinguir, né, aquela questão de mérito da sua punição, porque você morreu, causa extintiva da punibilidade, ok? Pois bem, gente, os despachos, né, são atos de impulso oficial com vistas, né, a dar seguimento aos atos processuais. É o cite-se, o intime-se, né, devistas, né, então é o mais comum aí, normalmente, no caso dos despachos, eles não têm carga decisória. Então é por isso que, né, sem nenhum problema, diante do processo eletrônico, alguns desses atos no processo penal a gente pode realizar dessa forma, isso facilita, né? Não precisa ser o juiz, pode ser ali, né, quem faça às vezes, quem tenha esse poder delegado pelo juiz, tá? Bom, gente, por sua vez agora, essa classificação das interlocutórias simples, né? Como eu falei para vocês, ela é a irmã, vamos dizer assim, né? A irmã mais velha aí, ó, dos despachos, beleza? A mais experiente, tá? Nela, embora, tá? O juiz não vai fazer um ato meramente ordinatório, tá?
mas ela, de alguma forma, decide a regularidade do processo, beleza? Ela resolve algo importante para o processo seguir. Exemplo típico que nós temos aí é no caso do despacho, que seria uma decisão, que recebe a denúncia e manda ali processar a partir de então, beleza? Tá? Então, uma outra classificação aí, tudo bem? Bom, já as interlocutórias de caráter misto também são chamadas aí de não terminativas, são aquelas que encerram uma etapa ou uma fase do procedimento, tá? De novo, como eu falei, não façam confusão, porque essas também podem ser chamadas aqui, ó, de sentenças o que não terminativas, tá? Então, sentença não terminativa ou então interlocutória mista não terminativa. A pronúncia aí, dentro da classificação que você adote, ela vai se enquadrar nesse ponto. O fato é que, na essência, elas são a mesma coisa, né? Então, elas não decidem necessariamente o mérito, mas uma etapa do procedimento. Então, é por isso que aqui não dá para falar em recurso de apelação. Aqui vai ter que ser recurso em sentido estrito, tá? Já as interlocutórias com força de definitiva são aquelas, ó, que vão tratar sobre o mérito, mas não o mérito da condenação ou da absolvição. Então, elas estão nesse campo aqui, ó, que a gente acabou de ver. Seriam as terminativas de mérito, beleza? A outra classificação que a gente vê aí na doutrina, ok? Bom, gente, e por fim, né, para quem faz uma classificação ainda diversa, teria um único exemplo de uma decisão que é interlocutória, ou seja, não seria sentença, mas que termina o mérito de uma forma definitiva, e aí sim eles vão trazer essa classificação, que seria a da extinção da punibilidade. Por exemplo, quando eu reconheço uma prescrição. Beleza? Não tem cunho de sentença, mas resolve o processo de maneira definitiva, tá bem? Bom, gente, tá aí alguns exemplos, tá? Como eu falei, essa é uma matéria que ela é muito procedimental, então, na verdade, é quando a gente vai estudar, fazer a leitura, pegar ali jurisprudência, que isso vai ficar mais claro. Até porque muitos desses institutos, às vezes, alguns nem estudaram ainda de uma forma integral, né, no processo penal, então isso pode ficar um pouco abstrato ali. Quando a gente compreende o instituto, isso faz sentido, né? Por exemplo, para quem já estudou prisão, sabe que prisão é uma questão incidental, não é? Então, não é o objeto finalístico do processo penal decidir sobre prisões de natureza temporárias, né? Então, obviamente que ali você não tem essa carga necessariamente para condenar ou absolver, por exemplo, né? Então, faz sentido essas classificações aí, tá? Aqui, então, trago outros exemplos aí para vocês, depois fazer a leitura, ok? Beleza? Bom, gente, então em relação. Deixa eu só ver meu tempo aqui. Então, em relação a esses aspectos, era isso que eu queria falar, fazer essa revisão breve sobre atos judiciais. De novo, né? Para quem está estudando aí, é obrigatória a leitura das doutrinas, né? Eu sempre estou indicando aí professor Renato Brasileiro, professor Leonardo Barreto lá, do Ministério Público de Minas Gerais, que é um autor que eu também gosto bastante. Enfim, né, a gente tem processualistas penais aí incríveis, né? Então, não é só ver vídeo aula, não é só pegar as sinopses, né? Fazer essa leitura com a profundidade necessária é importante aí para quem quer fazer um processo penal de uma forma mais completa e não superficial, ok? Bom, gente, então finalizamos, tá? Em relação a essa breve revisão sobre os atos judiciais, e agora a gente passa a analisar a matéria de recursos propriamente dita, tá? Recursos, como eu falei, é um assunto extenso, embora em termos da legislação não é de alta complexidade a leitura dos artigos correspondentes, mas no campo do reflexo prático é muito complexo, tudo bem? Sobretudo as situações da jurisprudência, as atualidades, assim por diante, né? É impossível, por exemplo, você falar de recurso e você não ter uma boa carga desculpe, do estudo de nulidades no processo penal. Então, falar de recurso e você não ter ali uma reflexão mais crítica das situações que vão gerar critérios de absolvição
já, né? Não está demonstrado que ele é autor do crime, que a infração penal não aconteceu. Então, é muito importante que a gente faça essa sistematização, tá? Aqui eu não vou voltar nesses assuntos, normalmente, que a gente estuda lá em direito penal e também no início do processo penal, mas a gente vai tentar, no máximo, ali, trazer um aspecto mais prático para essas questões, tá? Nesse momento inicial, eu vou ver com vocês classificação de recursos e os princípios recursais, tá bem? Bem como ali os pressupostos processuais recursais. A gente não vai ver ainda nesse encontro de hoje a respeito dos recursos em espécie, isso aí vai ficar mais para frente, ok? Bom, gente, sobre essa classificação, uma primeira aí que nós podemos colocar é quanto à fonte, né? Recursos legais e os constitucionais, tá? Os constitucionais, o próprio nome já diz, né? Vem do nosso texto maior, e em especial aqui são os recursos chamados de recursos o quê? Especiais ou então de recursos extraordinários. Um recurso, um RESP, um recurso especial, um recurso ordinário para STJ, um recurso extraordinário para STF, tá? Os legais, obviamente, que vão estar na legislação infraconstitucional aí, tá? Lei de juizados, Código de Processo Penal, 197 da LEP, né, que traz o agravo à execução, que ele vai seguir, na verdade, por equiparação, ele segue o rito do RESE, do recurso em sentido estrito, tá? Bom, quanto à iniciativa voluntária, é a regra no nosso Código de Processo Penal, e os necessários, também chamados ali de reexame, ações ali de reexame necessário. Automaticamente o juiz vai mandar isso para o reexame, tá? Exemplo disso ocorre no caso, né, da ação de revisão criminal. A ação de revisão criminal, ela vai se sujeitar a essa revisão aí obrigatória, tá bem? Bom, gente, quanto aos motivos, tá? Os extraordinários, como eu falei para vocês, vão exigir requisitos específicos. Normalmente, a gente vai ter ali, né, em relação a esses extraordinários, a necessidade de você ter, de alguma forma, tá, trazido ali o que a gente chama de pré-questionamento, beleza? De pré-questionamento da matéria, tá? Esse pré-questionamento indica que você deve demonstrar a realização de algum ato processual anterior. Por exemplo, né, lá nos recursos extraordinários, especiais, ordinários, a gente vai encontrar em especial de que a matéria tenha pré-constitucionamento constitucional. A carta testemunhável é justamente quando o juiz nega o segmento de um rese. Os embargos de declaração é que um juiz anterior tenha sido falho, né, por ter sido ambíguo, por ter sido contraditório, enfim, numa decisão. E os infringentes ali, eu preciso demonstrar a existência de um relator que votou contrário ali, beleza? Tá? Agora, os comuns ali, ordinários, né? Não há essa necessidade de requisito específico de pré-questionamento ou de admissibilidade especial, tá? Bom, gente, pressupostos, como o próprio nome já diz, tá? São ali os requisitos obrigatórios para que o seu recurso seja ali de fato recebido, tá? É onde a galera mais erra aí no dia a dia, tá? Então, tanto os pressupostos a gente vai ver de natureza objetiva, que normalmente é a própria lei que vai traçar essas regras, e os pressupostos subjetivos, que diz respeito a questões, em especial, de legitimação, não é isso? E dessas possibilidades jurídicas ali de serem debatidas, tá? Então, os objetivos, né? O que você precisa demonstrar? Primeiro, previsão legal, essa é a regra, tá? A regra aqui da taxatividade recursal. Então, gente, taxatividade aí recursal, tá? Sem previsão legal, não dá para interpor recurso, tá? Alguns vão trazer a ideia de legalidade, que é mais específico, é a taxatividade mesmo, tá? Não façam confusão quando o próprio legislador, na verdade, ele não coloca um nome ao recurso, beleza? Tá? Mas ele prevê, né? Então, o recurso inominado, né, que a gente vai ver em algumas situações, ele está expresso na legislação, ele só não tem um nome específico. Beleza? Então, não confundam a ideia de tipicidade, que é pôr o nome,
com a taxatividade aqui, que é a previsão legal, tá? Observância das formalidades legais, são os requisitos, né, de interposição, a petição como deve ser feita, o encaminhamento, se tem recolhimento de custas ou não. Tempestividade, que é justamente o que é a análise do prazo recursal que você deve formular, e a adequação, se realmente, dentro do recurso que a lei te possibilita, você fez a subsunção correta, tudo bem? Se você quer discutir uma matéria que envolve ali critérios de dosimetria da pena, você tem que interpor o recurso adequado, que vai ser uma apelação, está prevista na lei, e não há um rese, beleza? Então, a adequação é essa subsunção, né, da decisão ali que vai ser recorrida à previsão legal, ok? Bom, gente, e dentro desses pressupostos objetivos, eu queria destacar o princípio da fungibilidade recursal, né? Fungir é mudar um pelo outro, tá? Então, isso daqui é uma expressão direta, né, da ideia de instrumentalidade do processo, beleza? Tá? Então, em nome da instrumentalidade processual, desde que você não erre de uma maneira absurda, grosseira e respeite o prazo recursal, é possível um juiz receber um recurso com ali a roupagem de outro, que seria ali o correto, beleza? Tá? Então, você entrou às vezes só com embargos de declaração, por exemplo, e o juiz, na verdade, entende que são embargos com efeitos infringentes. Depois vocês vão estudar isso daí, beleza? Tá? Ou então, na situação que, na verdade, né, era ali para você adentrar com o recurso em sentido estrito, mas você acaba entrando com o recurso de apelação, embora ali dando prazo, né, trazendo o debate que seria necessário ao rese. Né? Então, o juiz pode receber, desde que preenchido ali os requisitos, ok? Tá? Então, que o erro não seja grosseiro, tá? O erro é grosseiro principalmente quando a lei, de forma direta, já diz qual é o recurso, beleza? Tá? Então, principalmente, né, a partir das decisões que estão ali expressas no 581, que são as hipóteses de rese, ali basicamente não dá para você errar demais, ok? Desde que não haja má-fé, não é? A má-fé ali, ela vai estar constatada. Quando você perde, por exemplo, o prazo do rese, você vai dar uma de Joãozinho sem braço ali, e aí você quer entrar com recurso de apelação para o juiz aplicar fungibilidade. Então, a perda de prazo do recurso, que seria o recurso correto, seria uma presunção de má-fé. Ok? Bom, gente, sobre as demais formalidades ali, tá? O recurso tem que ser interposto ou por escrito ou por termo. Termo aqui, você comparece de forma pessoal, né? Então, não pós uma audiência, não pós uma alegação, e ali você pede a interposição do recurso que vai ser colocada por escrito, tá? Então, interposição por termo é quando você manifesta oralmente o interesse recursal, depois você só junta as razões. A gente vai ver que as formalidades, em especial, existem dois momentos, né? A interposição do recurso e depois as razões, as fundamentações do recurso, tá? Então, aqui necessariamente nós podemos interpor tanto por escrito diretamente ou por termo. A exceção de alguns recursos que a gente vai estudar aí, que obrigatoriamente é só por petição escrita, ok? Aqui que foi meu computador aqui, fechou? Ué, o computador tinha apagado a tela, tá? Deixa eu só voltar aqui, gente, onde eu estava. Então, regrinhas aí de formalidade, tá? Gente, correção parcial, vou deixar aqui só um minutinho que ele pegar a caneta de volta, tá? Correção parcial, eu coloco ela aqui como recurso, que a maioria da doutrina vai trabalhar ela como recurso, tá? Mas ela seria meio que chamar a atenção do juiz, beleza? Eu lembro de um professor que ele usava uma terminologia bem estranha, falava a mijada do advogado no juiz, ó, que ideia, né? No sentido de chamar a atenção, o juiz errou na questão procedimental mais óbvia, então é um recursinho ali, não é muito bem um recurso, depois a gente vai ver alguma dessas questões, né? Que inclusive a gente vai interpor ele, né, de uma maneira bem
a parte que ele vai ser interposto lá para o chefe da escrivania, né? Então, é uma maneira que a gente teria de realizar esses atos, de chamar atenção, tá? Eu coloco ele aí nessa questão das formalidades, porque ele seria um recurso que não segue essa formalidade tão tradicional de interposição, razões, né, e tudo mais, ok? Hoje, né, a gente tem o sistema mesmo das corregedorias, você não precisa realizar isso dessa maneira aqui, tá? Bom, gente, tempestividade é o prazo recursal, tá? Então, todo recurso tem que ser interposto dentro do prazo. Perder o prazo de recurso significa preclusão, preclusão temporal. E aí a preclusão temporal já era, tá? Não tem como você acionar mais nenhuma, vamos dizer assim, instrumento recursal nesse sentido, porque esses prazos são peremptórios, ou seja, não são prazos dilatórios, tá? São prazos obrigatórios, devem ser respeitados e cumpridos, tudo bem? Aqui, observações importantes, né? No caso de processo penal, os nossos prazos, como regra, são em dias o quê? Corridos. A exceção, obviamente, se o final do prazo cair em dia não útil, que a gente vai prorrogar por dia útil ali seguinte. O mesmo em relação às sextas-feiras, tá? Bem como em relação a isso, a gente não conta o dia de início, a gente conta só o dia ali do fim. Atenção também para a galera que tem algumas prerrogativas de prazos, né? Então, Defensoria Pública e também NPJs aí de faculdades, tá? Que prestam esse serviço, tem prazo em dobro, tá? Ministério Público, como regra, não tem prazo em dobro aqui, tá? O Ministério Público não tem essa prerrogativa aqui, como normalmente ele vai ter lá na Fazenda Pública, tá? Porém, o prazo dele só se inicia, não necessariamente quando ele dá o ciente, lá o promotor de justiça, mas o processo, né? Tem que ser sempre intimação pessoal, né, gente, para o MP, o mesmo vale para defensor público, tá? Então, chegou lá no prédio do MP, prazo dele ali de quem recebeu já está correndo, ok? Bom, gente, sobre os subjetivos, nós vamos olhar ali o quem quer interpor o recurso. Então, a gente tem que analisar a legitimidade, interesse e em relação aos demais requisitos, sobretudo ali, né? Questão de possibilidade ou não de ter que pagar custas e tudo mais, tá? Então, legitimidade, gente, qual que é a regra, tá? É quem pode interpor. Como regra, quem teve o prejuízo direto pela decisão tem legitimidade recursal. Então, se o MP está respondendo, né, no processo penal e ele está ali na acusação e ele sucumbe porque o réu foi absolvido, ele tem legitimidade, tá bem? Aqui nós temos hipóteses especiais que terceiros vão ter essa legitimidade recursal, tá? Então, ó, no caso do tribunal do júri, se houver assistente de acusação, beleza? Que é quem vai acompanhar o ofendido, tá? Se o MP não recorrer, então esse assistente ali, que no caso é o ofendido, ele vai ter ali 15 dias para entrar com recurso, beleza? Tá? Então, no caso do MP não querer recorrer, lembra que o recurso é voluntário. Embora, quando o MP recorra, ele não pode voltar atrás, beleza? Tá? Então, o MP, uma vez que ele recorre, ele tem que seguir com o recurso, tá? No caso aqui ficou errado, gente, que faltou um Rzinho, né? Habeas corpus pode ser interposto, OAV, por qualquer pessoa. Também de qualquer pessoa aí do povo, você entrar com recurso para excluir um jurado da lista geral. Depois a gente vai ver que esse procedimento se elabora uma lista geral ali, né, de indivíduos que podem ser ali convocados para ser jurados. Essa lista é publicada via editais, tá? E no caso de quebra de fiança, né, ou perda da fiança, quando um terceiro que paga a fiança para o réu. Esse terceiro aqui, ele pode interpor o réis justamente para tentar rever, né, a fiança ali que perdeu ou se quebrou, tá? Gente, interesse é justamente você demonstrar o porquê de ser viável a decisão, né? Desculpa, ser viável o recurso em face da decisão que você se opera, né? Você tem que demonstrar sua sucumbência, onde você saiu o quê? Perdendo, tá? Então, esse é o interesse recursal, beleza? Tá? MP faz muito isso, né? A acusação, ainda que a pena, né, ficou lá em cima, mas ele ainda quer aumentar mais um pouco, porque ele quer reconhecer uma agravante ou uma causa de aumento, o MP está recorrendo, né? É muito difícil a gente não ver o MP não recorrer das decisões ali, via de regra. Bom, gente,
E aí nós temos a ideia aqui para finalizar do juízo de admissibilidade, também chamado de ato de prelibação. Nada mais é do que nós analisarmos se você preencheu os pressupostos processuais, objetivos e subjetivos, tá? Se você preencheu, ótimo. O juízo que vai receber o seu recurso e mandar ele ser processado. Tudo bem? Agora, se faltar algum desses requisitos, vai ter a extinção normal desse recurso, tá? Então, exemplo, né? Qualquer momento eu posso desistir do recurso, à exceção do MP. MP não pode desistir, beleza? Mas eu posso, tá? Falta de preparo para o caso de ação penal que é privada, nas situações de crimes ali oriundos de queixa-crime, tem que recolher custas, tá? Havia uma hipótese no CPP, e aí totalmente absurda, que era no caso de fuga de acusado, também o recurso não era recebido, principalmente eles já tivessem a sentença condenatória, tá? Hoje não existe isso mais. Por mais que o seu cliente aí, né, esteja fugido, isso não é requisito que ele se apresente para recolher a prisão para o recurso ser recebido, ok? Bom, gente, e por fim aqui sobre os efeitos, né, recursais, de uma maneira clássica, a gente tem que pensar o seguinte, né, justamente em razão do sistema processual penal e o penal também, né, que quando a gente pensa em recursos, como regra, eu vou levar toda a questão para ser rediscutida em matéria processual ou meritória, né, nesse sentido. Então, quando eu levo uma situação ao segundo grau, né, por exemplo, ao Tribunal de Justiça, é justamente para reapreciar dentro das provas que já foram produzidas, já que não dá mais para produzir prova, né, em fase recursal, como regra, mas que haja uma reapreciação daquilo que foi colhido, né, durante a instrução e que esse novo colegiado ali, de fato, traga uma decisão mais justa ao caso concreto. Tá? Então, a regra dos nossos recursos é justamente o que? O efeito devolutivo. Devolver a matéria para ser o quê? Reapreciada. Tá? O tradicional dos recursos é devolver para um órgão colegiado de maior experiência, tá? Agora, temos exceções? Temos. Por exemplo, o recurso, né? Todo recurso aí tem efeito devolutivo. Quando ele é devolutivo iterativo, a gente devolve para o mesmo juiz de origem. É o caso aí de embargo de declaração, que é um recurso destinado ao mesmo juiz, beleza? Tá? Reiterativo, quando você manda para um tribunal superior, de hierarquia superior. Exemplo aí, apelação, misto que ele tem uns dois pontos ali, tá? Eu mando para o juiz de primeira instância, que ele pode rever a decisão por si mesmo, e automaticamente isso também vai seguir para os juízes, né? Ali os julgadores de instância superior para a sua análise, tá bem? O RES, o recurso em sentido estrito, possui esse efeito, a gente chama de juízo de retratação, ok? Gente, suspensivo, como o próprio nome já diz, né, ele vai paralisar o efeito ali das sentenças, tá? No CPC, a regra é a não existência de efeito que suspensivo, tudo bem? Então, de não efeito ali suspensivo dos termos das decisões, ok? Então, um exemplo aí, uma sentença absolutória, se o MP recorre, não suspende a minha absolvição, tá? Agora, no sentido de recurso oriundo aí da acusação propriamente dita, tá? Uma decisão de primeira instância por si só, em havendo recurso, se eu tiver com o réu solto, tá? Eu não posso já mandar ele para cumprir essa pena, beleza? Aí por conta da principiologia lá do processo penal constitucional. Gente, efeito regressivo, ele acompanha normalmente a ideia lá do devolutivo, é você voltar atrás, beleza? Tá? Então é possível que quem analise volte atrás e reaprecie a matéria. Tudo bem? Típico de acontecer, em especial nos embargos de declaração, tá? Efeito extensivo, isso diz respeito quando a gente tiver, em especial, lidando com concurso aí de agentes, né, concursos de pessoas, que como regra, tá? Se apenas um réu entra com recurso, se as matérias ali apreciadas pela o juízo, né, da defesa forem proveitosas a todos e tiverem
natureza ali de caráter objetivo, eu vou aproveitar para todo mundo. Por exemplo, a arma não tinha aptidão para ser utilizada como arma de fogo, então tem que tirar ali alguma causa de aumento, alguma agravante, o que seja, tá? Agora, as de natureza meramente pessoal, aí não, beleza, tá? Porque essas são personalíssimas, né? Só vou aplicar ali em relação a quem o recorreu, né? Por exemplo, a situação que venha a envolver questões de escusas absolutórias, né? Algo nesse sentido, tá? Gente, o princípio da reformatio impégios é que é proibido no direito brasileiro eu recorrer e a minha situação piorar, né? Como diz, é uma sacanagem, né, do judiciário. Você recorre, o negócio fica pior para você, tá? Lá no direito administrativo isso pode acontecer, enfim, mas aqui no processo penal, reformatio impégios, ou seja, vedação da reformatio impégios, tá? Obviamente, se a acusação recorre também, a gente não vai falar disso. Se a acusação recorreu e eu não recorri, eu posso ter uma situação para piorar, não é? Agora, se só a defesa recorre, não pode ali agravar a situação, tudo bem? Em termos de mérito, tá? A reformatio pejus indireta é um princípio de origem da doutrina e jurisprudência, que é no caso de reconhecimento de alguma nulidade, né? Ela é interessante a construção porque imagine aqui que os desembargadores consideraram ali o provimento do seu recurso de apelação, reconhecendo uma nulidade processual, sei lá, uma ausência de citação. O processo vai voltar lá para trás, beleza? Aí vai começar de novo. Só que nessa apelação que você recorreu, a sua pena ali, sei lá, era de 6 anos e não tinha nenhuma causa de aumento. Estava ali o crime na modalidade simples, tá? O fato é que o processo volta lá para sua origem, e aí o juiz novamente, ao reapreciar, vai dar uma nova sentença, e essa nova sentença, ela traz uma situação prejudicial do que aquela primeira que foi anulada. Para alguns isso seria reformatio impégios indireta, quando uma sentença ela é nulificada processualmente, uma nova sentença de mérito vem para substituí-la, e ela traz uma situação que agrava a condição ali do réu, beleza? Tá? Então, seria ali a reformatio pejus indireta, ok? Bom, gente, a reformatio melius, que é a regra geral, tá? Então, de reformar para melhorar. Óbvio, se eu tiver recurso só da acusação, a gente não vai falar, obviamente, em relação a esses aspectos aí, ok? Beleza? Não descartar. Bom, gente, então era isso que eu queria repassar aí para vocês, uma abordagem geral sobre recursos, nossos primeiros passos ali em relação a essas temáticas, beleza? Tá? Espero aí que vocês tenham gostado, né? Coloco à disposição, eventualmente, tenha meus contatos para qualquer dúvida que vocês tenham. Um abraço, então, para todos ali e vejo vocês e não deixem de estudar de verdade em cima de doutrina, de jurisprudência, de informativos, porque realmente é isso, né, que cada vez tem sido exigido de um profissional diferenciado, e tanto para mercado, ou pensando em concurso, em a atividade advocatícia, o que for, ok? Então, um abraço para todo mundo e até a próxima.